Estou com o Jair Lemes hoje no quadro Investimentos Inteligentes e eu quero começar, Jair, te perguntando algo que, assim, a gente vê muito, hoje as corretoras, você consegue abrir uma conta de investimento em 5, 10 minutos, preenche um formulário e já pode investir. Mas me parece que isso é muito automatizado, mas isso não é um problema, mas parece que é muito engessado, muito pacotadinho. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, o fato de ser engessado eu acho que talvez não, talvez seja até um pouco mais rápido para você abrir a conta. Então isso é um benefício da automação que nós temos hoje. Então na maior parte das corretoras, quem você enfrenta na outra ponta é um agente autônomo, ele é um vendedor. Então você vai lá, abre uma conta e realmente em 10 minutos você preenche alguns formulários, manda alguns documentos e já começa a operar. O formulário de suitability, que é o que define o teu perfil, hoje é um questionário que você preenche, está definido o perfil, e os investimentos, né, que são disponíveis para aquele perfil, que eu acho que é o pacote que você está chamando, ficarão disponíveis para você investir. A grande questão é, quando a gente fala de carteira administrada de fato, você tem um gestor do teu lado, um gestor profissional te ajudando a fazer esses investimentos. E se ele for também o teu planejador financeiro, o que ele vai fazer? Ele vai levar em consideração uma série de características muito pessoais tuas, porque você tem não só a questão de capacidade de investimento, mas também tem uma outra questão que é a vontade, né, de correr risco. Então, capacidade de correr risco e vontade de correr risco. E ele vai levar tudo isso em consideração através de algumas entrevistas que devem ser pessoais. Até porque se você apresenta algum tipo de viés psicológico na hora de investir, por que você não apresentaria o mesmo tipo de viés psicológico para preencher um formulário, não é mesmo? Então, se você tem um gestor profissional, um planejador financeiro profissional, ele vai conversar contigo, vai te entrevistar e ele vai tentar trazer aqui a sua vontade de risco um pouco mais próximo para a sua capacidade de correr risco, não é verdade? Porque, por exemplo, um empresário, às vezes ele tem pouco dinheiro, mas ele gosta de arriscar, né? Ele não tem aversão a risco, ele gosta de riscos, né? Aí um professor, talvez ele já tem um pouco mais de dinheiro no longo prazo, porque ele é assalariado, ele corre um pouco menos de riscos, mas ele deveria correr um pouquinho mais de risco, porque o salário dele de professor é como se fosse uma renda fixa ali. Na verdade, já empresário não, ele está todo equity. Então, será que ele deve comprar mais ações ou mais renda fixa? É essa discussão que você tem. E o planejamento financeiro também leva em consideração as suas necessidades, despesas e gastos. Por exemplo, com os filhos que você manda para a escola, com as suas viagens, o seu imobiliário, quando você vai vir a faltar, quando você vai se aposentar, para fazer um planejamento decente, que você consegue hoje utilizar, né, o resultado desse planejamento para estabelecer um plano de investimento estratégico. Tem o tático que a gente vai mudando ao longo dos anos, né? Mas isso você consegue corrigir em função dos momentos de mercado, mas o seu planejamento estratégico tem que ser fundamentado em tudo isso. Então eu não acho que um questionário de 5 minutos realmente vai te dar toda essa visão. Jair, faz muito sentido o que você está falando e eu quero te perguntar uma segunda coisa, que é, por exemplo, se alguém tiver, se acontece de alguém ter, por exemplo, 10, 15 milhões, 20 milhões e investir também nessa modalidade. Mas como a gente está com o tempo já estourado, vai ficar para o nosso segundo bate-papo ainda sobre esse assunto. Topa? Bacana, claro, com certeza. A gente se vê lá.